Olá, boa tarde, pessoal. Eu sou a professora Letícia e eu vou aqui explicar para vocês sobre o gênero textual historieta, que é, na verdade, a nossa história em quadrinho, né? Nós sabemos que caem muito nos vestibulares, eles são muito cobrados, né, em todos os tipos de concurso, então é um gênero muito importante. Que é a historieta, né? Então a historieta, né, que é a história em quadrinhos, ela é um texto, né, importante, porque ela vai abranger dois tipos de linguagem: a linguagem verbal e a linguagem não verbal, né? Além desse historieta, óbvio que temos outros gêneros que também fazem a mesma coisa. Mas ele tem um fator importante. Por quê? A historieta, ela vai ser considerada tanto um gênero artístico quanto um gênero jornalístico, né? Por isso coloquei já na definição: la historieta é um gênero artístico e periodístico, né? Por quê? Artístico, porque ele vai levar muito em consideração as expressões dos personagens, vai levar muito em consideração os movimentos do personagem para que a história tenha um sentido, né? E isso é um gênero artístico, é uma questão artística. E periodístico também porque ele vai estar muito presente nos jornais, nas revistas, né? Por quê? Quando a gente tem no jornal, normalmente vai aparecer com uma crítica política, uma crítica à questão social, então ela pode aparecer variados tipos de temas. Pode aparecer temas como meio ambiente, temas de beleza, vários outros tipos de temas, tá? Então, a historieta é comum aparecer tanto como um gênero artístico como um gênero jornalístico, né? Ela é dividida em série de vinhetas ilustradas e pode vir ou não com texto. O que eu queria dizer texto? Texto, na verdade, gente, ela vai abranger tudo. Tanto a figura, isso tudo, né, quanto o texto escrito. Mas o texto que eu quis descrever aí, na verdade, é a questão que pode vir escrito algo ou não, né? Através dos movimentos a gente consegue interpretar o que aquela historieta está tentando passar pra gente, qual é o tema, a mensagem que quer passar. Então eu trouxe essa historieta da Mafalda, que vai trazer ela com a florzinha, né? E aí ela vai pegar a florzinha, vai colocar do lado do globo, né? E aí ela vai lá amarrar o tênis. Quando ela levanta, a florzinha morreu. Por que a florzinha morreu nesse caso? Tem uma mensagem aí, né? Uma mensagem implícita, ou na verdade explícita, para fazer uma crítica à questão de meio ambiente. Então, mostra pra gente que a historieta não necessariamente ela precisa dos globos, ela precisa de uma linguagem, aí algo escrito, para ela ter algum tipo de função, né? A historieta, ela vai aparecer, né, com alguma mensagem pra gente sempre, tendo algo escrito ou não, tá? É um texto, ele é considerado um texto narrativo, porque conta uma história a cada vinheta, né, a cada quadrinho, a gente tem aí um movimento que vai fazer com que a gente tenha uma contagem de história. Então, esse texto, se alguma vez for considerar para vocês que tipo de texto é mostrado, é um texto narrativo, porque tem uma contagem de história, né? Tem uma ordem cronológica. Primeiro ela chega, olha o movimento, né? Ela observando o sapato dela que tá desamarrado, aí ela coloca, né, na mesa, ela tem a expressão dela, então é um texto narrativo, né? Porque tem toda uma ordem cronológica de contar essa história para que ela tenha algum sentido, tá? Portanto, se a gente aprende gênero, como sempre em todas as aulas de espanhol, a gente aprende estrutura, né, do gênero, porque para fazer a interpretação de um texto é necessário você saber a estrutura desse texto, como ele é montado, como ele é visto, para que você consiga fazer uma boa interpretação, né? Vinhetas. Ele é feito. O que é a vinheta? São requadros em los que se representa a acción, né? Então foi o que eu disse, ela vai fazendo uma ordem cronológica, ela vai representando as ações dessa história, vai contando essa história. Que distinguem, desculpa, gente, às vezes eu misturo um pouco aí porque a gente tem que falar nos dois. Ao
universo imaginario del resto de la página en blanco. Pueden ser de distinto tamaño, incluso abarcar la página inteira. Então, muitas vezes ela pode ser dividida assim como eu mostrei para vocês, às vezes a vinheta ela vai pegar a página inteira, tá? Posso até mostrar isso para você no próximo slide. Então, as vinhetas, elas são importantes porque elas vão apresentar a ordem, elas vão apresentar o tempo, né? O espaço e o tempo. Então, por isso, a importância das vinhetas. Ah, por que a gente tem que estudar isso? São só quadrinhos? Não, porque pode falar sobre a questão de perguntar da representação dessas vinhetas. E a vinheta, ela é para isso, ela é para dizer para vocês uma ordem cronológica, elas vão dar o espaço e o tempo dessa narração. Como a gente já viu nas outras aulas, o tipo narrativo precisa de um espaço e tempo. Então, a historieta, ela vai apresentar o espaço e o tempo, tá? Por isso, ela é tão importante ser observada. Para outra estrutura, né, nós temos a ilustração, representação da realidade imaginada, que tem lugar dentro das vinhetas através de um traço artístico de estilo próprio, dependiente do autor. Então, aqui você vê que tem uma representação da realidade, né? Que está mostrando o cárcere, né? É uma prisão. E, neste caso, a expressão do cara para baixo, né? O cabelo espetado, ali tem um policial. Então, é a representação, né? Dessa realidade imaginada. Então, dentro das vinhetas, a ilustração é muito importante, tá? Às vezes mais importante do que a fala em si do personagem, porque a ilustração vai ser a demonstração de muita coisa. Então, a partir da ilustração, a gente vai conseguir trazer o espaço onde ele está e tudo mais, né? Então, a vinheta e a ilustração tem, na verdade, uma união entre eles dois, o que vai fazer com que a gente entenda, né, muito essa questão da história, para entender. Ele está dentro de um cárcere, qual é o tempo? O que eu falei que eu vou mostrar no próximo, que eu falei assim, vou mostrar no próximo slide, é a vinheta, como pegando a página inteira. O que a gente pode ver é que essa vinheta, ela pega a página inteira, né? Ela vai em tudo. Aqui, ó. A página inteira. Então, ele vai pegar tudo. Não vai ser repartido como a gente viu no slide anterior, tá? Então, a ilustração é muito importante. Para a continuação da questão estrutural, o que a gente vai ter de importante também, que eu falo que às vezes é mais importante que a fala, é o formato dos balões. Porque os formatos dos balões vai fazer com que a gente consiga interpretar qual é o tempo, né, de fala daquele personagem. Então, se ele está falando baixo, se ele está fazendo só um diálogo, só uma conversa, se ele está pensando naquilo, se ele está gritando. Então, a importância desses globos, que são chamados globos de texto, são a forma da gente conseguir interpretar até o tom de fala daquele personagem. Se ele está falando na ironia, se ele não está, se ele está falando escondido, se ele está falando na cara da pessoa, se ele só está pensando, refletindo, se ele está gritando, ou seja, ele está tendo uma reação violenta. Então, ou então gritando de emoção, né? A gente não sabe, dependendo da ilustração, a gente vai conseguir interpretar isso. Mas os globos de texto que fazem alusão, né? Aludem a las distintas representações de habla do personagem ou do narrador. Obviamente, aí eu coloquei os globos que são mais importantes, mas nós sabemos que lá na história em quadrinho, nós temos uns quadrinhos que ficam assim, pequenininhos, para quem leu aqueles histórias de gibi, né, de aventura, de heróis e tudo mais, a gente tinha aqueles histórias em quadrinhos bem pequenininhos, aqueles quadrinhos brancos ficavam lá no cantinho. Essa é a habla de narrador. Também é considerado um globo de texto, tá? Porque na historieta, o globo de texto é a fala, vai sempre representar uma fala. A ordem cronológica
vai ser dada muitas vezes por esse narrador, vai ser dada pela representação das vinhetas, tá bom? Outra coisa importante, linhas de expressão, conjunto de caracteres gráficos que acompanham a ilustração e afinam lo expresado, añadiendo sentidos difíciles de expressar visualmente el movimento, la sensação. Então, as expressões, às vezes, é o humor daquela historieta, é o cômico da historieta, porque através da expressão nós conseguimos transmitir o sentimento do personagem. Então, as linhas vai completar essa ilustração. Então, olha como é que é importante, olha a delicadeza de uma historieta. É você apresentar a ordem cronológica por uma vinheta, é você ter uma boa ilustração para que a gente consiga ter noção de espaço, é você fazer os globos certos para você colocar as falas certas para que aquela história, aquela fala daquele personagem tenha algum impacto também nessa interpretação. E além disso, a gente tem essas linhas de expressões que são os impactos mais fortes que nós temos dentro da historieta. Porque muitas vezes nós, pela fala, que é só o globo do diálogo, não conseguimos entender. Mas pela expressão de como aquele personagem está, nós conseguimos entender se ele está confuso, se ele está refletindo, se ele está com cara de nojo, se ele está sorrindo, se ele está feliz, se ele está bravo, então se ele está com cara de tédio. Então, tudo isso é importante para que a gente consiga fazer uma boa interpretação dessas linhas, dessas tirinhas que tanto caem nas nossas provas, né? Para continuação, né? Nós temos as onomatopeias, né? O que são as onomatopeias? As onomatopeias, gente, são expressões verbais de sonido das coisas, muito empleadas na historieta. Então é importante o quê? Porque, olha, gente, vamos lá na vinheta, vamos voltar lá na vinheta. A vinheta é a ordem cronológica, a ilustração é importante para o espaço, os globos para impacto de interpretação, para a gente saber qual é o tom do personagem, da fala do personagem. As expressões são importantes e as onomatopeias são as expressões até de movimentos, né? Então são os sons das coisas. Então a gente consegue interpretar por uma imagem tudo, até o som daquilo aí que está sendo dito, né? Então se ele cai, tem o boom, né? Se eles estão brigando, tem um som. Se está caindo a chuva, tem um som. Então essas representações de som faz com que a gente consiga até imaginar e escutar os sons dessa história. Então tem os seus detalhes, são coisas muito importantes para mostrar. Se não tiver essa estrutura, né, dificilmente a interpretação não vai conseguir ser completa de uma historieta, tá? Então, é importante vocês observarem, né, sempre todos esses detalhes, todas essas questões estruturais do texto. Porque, é só uma história em quadrinho. Não é só uma história em quadrinho. A história em quadrinho, ela traz muitas informações, tá? Informações importantíssimas. Tudo bem? Então, na hora de interpretar, parem, pensem em todas essas questões estruturais. Tá bom?